Vocês me pediram e aqui está o passo a passo dessa bandana maravilhosa do Brasil para a Copa do Mundo. Então fica aqui comigo nesse vídeo que eu vou te ensinar como fazer essa peça linda. E aí, gente, tudo bem? Por aqui tudo bem? Eu sou a Aline, bem-vindo ao meu canal. E hoje a gente vai conversar e ensinar vocês a fazer o passo a passo dessa bandana linda aqui de crochê para a Copa do Mundo do Brasil. Ela tem mais ou menos 100 gramas, tá? E além de fácil, esse tutorial aqui é muito rápido, tranquilo, é o mesmo processo, a bandana inteira. A primeira carreira até a última carreira é o mesmo processo, né? E depois você faz a bordinha. Então é muito fácil, é um tutorial para iniciante, qualquer um pode fazer. E eu fiz numa linha que é muito parecida com o Barroco 4. Como eu moro aqui nos Estados Unidos, é uma linha americana, mas é muito parecida com o Barroco 4. E eu usei a agulha de 3,5, tá? Então, se vocês quiserem aí uma referência, a minha agulha de 3,5 e a linha Barroco 4. Agora, antes da gente começar o passo a passo, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Se vocês quiserem fazer com uma linha mais fininha, né, uma Cleia, uma Anne, qualquer outra linha mais fininha, né, o que vai acontecer? Vai acontecer que vocês vão precisar fazer mais carreiras para ela ficar mais ou menos desse mesmo tamanho, né? E como ela vai crescendo gradativamente, você pode ir vendo mais ou menos o tamanho que você quer, né? Esse aqui é um tamanho para adulto, né? Mas se você quiser fazer para criança, você também pode fazer um pouquinho menor. Então, só para vocês terem uma ideia, nessa aqui eu fiz 1, 2, 3, 4 carreiras da branca. Aí da azul, ó, 1, 2, 3, 4, 5 carreiras da azul. Da amarela, 1, 2, 3, 4, 5 carreiras da amarela. E da verde, 1, 2, 3, 4, 5 carreiras da verde e a ponta, tá? Que eu fiz a pontinha, o arremate dela, que é essa pontinha aqui diferente, também na verde. E aí, gente, essa parte é a parte legal do crochê. Vocês podem fazer exatamente igual a minha, ou vocês podem mudar, se vocês quiserem fazer o arremate em branco, né? O que vocês preferirem, tá? Então, fica aqui comigo no passo a passo, e se vocês ficarem com qualquer dúvida, depois deixa aqui nos comentários que eu respondo todo mundo. Então, vamos lá. Aí, eu queria também deixar aqui pra vocês, que eu tenho um vídeo aqui no canal, eu vou deixar o link aqui pra vocês, que eu mostro eu vestindo essa bandana e quais as maneiras que você pode usar essa bandana, né? Na cabeça, no pescoço, aqui na cintura, né? E tem ainda mais uma outra maneira que eu mostro nesse vídeo aqui, falo bastante sobre ela. Então, se você ainda não assistiu esse vídeo, vai lá depois que acabar o tutorial, para você ver todas as maneiras que você pode usar a sua bandana. Então, pega sua agulha, pega sua linha e vamos lá para o tutorial. Então, a gente vai começar com o anel mágico. Eu faço o meu assim, passo em volta da mão, aí passo por cima, aí pego a linha por baixo e passo por cima da outra e faço uma correntinha. E aí, a gente ajeita aqui a linha, para não ficar pegando. E agora, a gente vai subir mais 3 correntinhas, que com essa correntinha primeira, são 4 correntinhas. E dentro do anel mágico, vamos colocar 3 pontos altos. 1, 2, 3. Aí, 2 correntinhas, que esse aqui é o primeiro leque, tá, gente? E mais 3 pontos altos. Toda vez que a gente fizer o leque, a gente vai fazer 3 pontos altos, 2 correntinhas, 3 pontos altos, tá? Então, 2 pontos altos, mais 1, 3 pontos altos. Aí, uma correntinha de separação, 1 ponto alto. Aí, agora, a gente vai subir... puxa cordãozinho aqui, mas não puxa muito, tá? Porque é pra ficar um triângulo, não é pra fechar inteiro. E aí, a gente vai subir agora 4 correntinhas. A gente sempre vai subir 4 correntinhas pra começar. Vira o trabalho, e aí no espaço de uma correntinha da carreira anterior, você vai colocar 3 pontos altos, tá? Não é no mesmo espaço das 4 correntinhas, é no espaço de uma correntinha da carreira anterior.
a gente coloca 3 pontos altos. Aí a gente vai fazer, terceiro, uma corrente de separação e vamos para o próximo espaço, que é o leque. Então, no leque, é leque sobre leque. 3 pontos altos, 1, 2, 3, 2 correntes de separação, 3 pontos altos, tá? Leque sobre leque, sempre a mesma coisa. 1, 2, 3. Aí, uma corrente de separação e vamos no próximo espaço, que é lá no comecinho, ó, entre aquele um ponto alto e os 3 pontos altos. E aí a gente coloca 3 pontos altos, 1, 2, 3, uma corrente de separação e mais um ponto alto. Vai ser sempre assim o final também, tá? Ó, agora a gente vai subir de novo. 4 correntinhas, 3, 4. Vira o trabalho e ali no espacinho de uma correntinha da carreira anterior, a gente vai colocar os 3 pontos altos. E essa é a receita, gente. A receita inteira é isso. Você só vai aumentando conforme for crescendo a peça, né? Ó, 3 pontos altos, uma corrente no próximo espaço, 3 pontos altos. 1, aí, 2, 3. Aí, um ponto de separação, uma corrente de separação, agora estamos no leque de novo, leque sobre leque. Então, 3 pontos altos, 2 correntes, 3 pontos altos. Então, vamos lá. Segundo ponto alto, terceiro ponto alto, 2 correntes, vamos de novo, um ponto alto, segundo ponto alto, terceiro ponto alto. Pronto, leque sobre leque. Agora, uma corrente de separação. No próximo espaço, 3 pontos altos. 1, 2, 3. Uma corrente de separação, e lembra que aqui ainda tem um espaço, ó. Esse espaço não pode esquecer, tá, gente? Porque se esquecer, dá errado. São 3 pontos altos, uma corrente e mais um ponto alto. Então, ó, esse é o terceiro ponto alto, uma corrente mais um ponto alto. Sempre tem que fazer essa última etapa aqui, senão dá errado, vai ficar torto, tá? Vamos subir de novo. 1, 2, 3, 4. Vira a peça, mesma coisa, vamos ali no espacinho, 3 pontos altos. 1, 2 pontos altos, 3 pontos altos. Uma corrente de separação, próximo espaço, 3 pontos altos. 1, 2, 3. Uma corrente de separação, próximo, 3 pontos altos. 1, 2, 3. Uma corrente e agora leque, leque sobre leque. 3 pontos altos, 2 correntes, 3 pontos altos. Então, ó, segundo ponto alto, terceiro, uma corrente, 2 correntes, mais 3 pontos altos. Então, um ponto alto, segundo ponto alto, terceiro ponto alto. Uma corrente de separação, 3 pontos altos. E ali, quando chegar no final, a gente vai parar antes de terminar o último ponto alto, que é onde a gente vai mudar de cor, tá? E aí eu vou explicar para vocês como que a gente vai fazer. Ó, tem esse buraco, 3 pontos altos, 1, 2, 3,
E aí não esquece que tem mais um buraco, tá? Que tá escondidinho ali do lado, que é o buraco do um ponto alto sozinho, ó. E aí dentro a gente coloca 3 pontos altos, ó. 1, 2, 3, uma corrente. E aí mais um ponto alto, só que a gente não vai terminar, a gente vai parar aqui, ó. Pronto. Agora a gente vai começar a próxima cor, tá? São 4 carreiras da branca e agora a gente vai começar o azul. Então, para começar o azul, você pega a linha, aí tira a agulha ali, né, do branco, faz um nozinho na agulha. Desculpem que não apareceu, né? Mas depois na próxima vocês vão ver. Mas é normal, é um nozinho normal da gente começar o crochê, tá? E aí você coloca o azul ali na linha, na agulha, desculpa, e aí você vai passar para fechar, tá vendo? Você fechou o ponto com ela. E agora vamos fazer 1, 2, 3, 4. E vamos virar. Tá? Dessa maneira, não fica marcado o branquinho, você já pode cortar o fio agora, porque a gente não vai mais usar o branco. E aí não fica marcado o branquinho dentro do azul, tá? Fica bem certinha as fileirinhas. Então, aqui é a mesma coisa, né? A gente subiu as 4 correntinhas, agora eu vou entrar aqui nesse buraquinho e vou colocar 3 pontos altos nesse buraco. Se você quiser, você já pode ir segurando aqui a linha azul, pelo menos para dar uma prendida aqui, que depois no final a gente faz os acabamentos, né? Mas só para dar uma prendidinha aqui na linha e ela não ficar mexendo muito. Então, são 3 pontos altos. Ó, 2. Eu só vou prender um pouquinho, só para ela não mexer, aí depois no final eu termino. Aí, 3. Aí, uma corrente de separação, tá? Aqui é tudo igual, a mesma coisa que a gente já tem feito. 3 pontos altos, uma corrente, 3 pontos altos, uma corrente. Mesma coisa, ó. 2 pontos altos, 3 pontos altos, uma corrente. Aí vão ficando mais buraquinhos, né? Então, a diferença é que cada carreira você vai fazer mais bloquinhos de 3 pontos altos, uma corrente, porque vai crescendo os buraquinhos, né? As carreiras vão aumentando, vai crescendo os buraquinhos. E dessa maneira você também vai ter uma ideia do tamanho que vai ficando. Então, mesmo que você estiver usando uma outra linha, você já vai saber mais ou menos, né, qual o tamanho que vai ficar, tá? Ó, agora leque sobre leque. Chegamos aqui no meinho, 3 pontos altos, 2 correntes, 3 pontos altos, tá? Então, é bem fácil essa receita, não tem segredo nenhum, é bem tranquilo. O único ponto é prestar atenção para sempre fazer o leque sobre leque e no final não esquecer de fazer os 3 pontos altos, uma corrente e mais um ponto alto, que aí ela vai ficando retinha. Porque eu mesmo, gente, na primeira vez que eu fiz, eu percebi que em algumas carreiras eu estava assistindo um filme quando eu estava fazendo, e aí eu me confundi e aí esqueci de fazer um ponto alto. Né, eu fiz só os 3 pontos altos e aí já cresci as 4 correntes. E aí foi ficando torto. Então prestem bastante atenção. Opa, aqui pegou a linha. Para quando chegar sempre no final, vocês não esquecerem que sempre vai acabar com um ponto alto sozinho, né? Quer dizer, sozinho o modo de falar, porque vai acabar com os 3 pontos altos, uma corrente e aí o ponto alto, tudo no mesmo espaço. Então, sempre lembrem de não esquecer que é assim que acaba, né? Não acaba só nos 3 pontos altos, para que não aconteça com vocês o que aconteceu comigo a primeira vez, aí eu tive que desmanchar, porque estava torto, né? Então, ó, uma corrente, lembra que tem o buraco ainda, ó. Aí nesse buraco vai 3 pontos altos, uma corrente e mais um ponto alto. Ó, então, 2 pontos altos, mais um ponto alto, aí mais uma corrente e mais um ponto alto. Aí só depois a gente vai começar a próxima fileira, subindo as 4 correntes. Mas olha como já tá ficando bonitinho. Já tá fazendo o formato de triângulo e não se preocupe com as linhas que depois a gente faz acabamento no final para ficar bem bonitinho, né? Ó, tá vendo? Aqui vai subir de novo as 4 correntes e a gente vai continuar
A mesma receita, não tem segredo. Fazer aqui, ó, 3 pontos altos, aí uma corrente, 3 pontos altos, 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 leque sobre leque, 3 pontos altos, 2 correntes, 3 pontos altos, uma corrente, 3 pontos altos, uma corrente, 3 pontos altos, uma corrente, 3 pontos altos, e aí 3 pontos altos, uma corrente, um ponto alto, tá? Então, com essa linha azul, a gente vai fazer 5 carreiras dessa linha azul. Eu já fiz a primeira com vocês e agora a gente vai seguir exatamente igual, a mesma receita. Presta atenção no leque sobre leque, tá? E quando chegar pertinho do final de trocar a cor, eu volto com vocês. Já estamos chegando aqui no final da última carreira dessa cor azul. 3 pontos altos aqui. 2, 3. E aí, um ponto de corrente, aqui no espacinho, 3 pontos altos, 2, 3, uma corrente, e aí mais um ponto alto, mas a gente não vai fechar, porque a gente vai trocar a cor. Então, agora vai começar a cor amarela. Ó, tem 5 carreiras da azul certinha, e agora a gente vai pegar a cor amarela. E aí, gente, ó, já pode cortar a linha azul, porque a gente não vai mais usar essa linha. Deixa um tanto de linha aí para você depois poder fazer o acabamento, né? Tira com cuidado a agulha das 2 linhas para não perder. E aí, ó, faz aquele nozinho de começo de crochê, tá? Para ficar ali na agulha. Pronto, faz o nozinho. Aí passa ali as 2 argolinhas do ponto alto na agulha, pega o amarelo, segura bonitinho ali para não sair as linhas, né, os rabinhos aqui da linha, e passa a amarela dentro das linhas azul. Aí começa 1, 2, 3, 4, né? Começo de carreira. 4 correntinhas, aí aqui dentro, né, 3 pontos altos, um ponto alto, 2 pontos altos, 3 pontos altos, uma corrente. Então, agora que vocês já entenderam como funciona essa receita, vocês continuem fazendo aí agora a carreira amarela, tá? São 5 carreiras com o fio amarelo. A gente tá na primeira carreira do fio amarelo e depois dessa carreira a gente vai fazer mais 4. Então, são 5 carreiras do fio amarelo. Comecem e terminem bem direitinho, não esquece do leque sobre leque. E quando vocês estiverem quase no final da carreira, da 5ª carreira desse fio amarelo, a gente volta junto para a gente fechar e começar o verde. Já cheguei aqui no finalzinho dessa 5ª carreira amarela, tem mais um espaço e aquele último espaço depois que a gente não pode esquecer. Então, ó, 2 pontos altos, 3 pontos altos, uma corrente e agora aquele último espacinho que a gente não pode esquecer, 3 pontos altos, uma corrente e um ponto alto, e a gente vai parar antes de fechar o ponto alto, o último ponto alto. Então, aqui uma corrente, e aí, ponto alto. Agora, vamos parar e vamos colocar a linha verde, finalmente a linha verde. Tira a agulha com cuidado, faz o nozinho aí da agulha, pronto. Agora, vamos lá fechar aquele ponto alto e começar as carreiras com o verde. Então, fecha o ponto, segura bem a linha aí para não escapar. 1, 2, 3, 4. Tá vendo? Aqui já pode cortar a linha amarela, que a gente não vai precisar mais. Vamos virar o trabalho. E agora vamos começar tudo de novo, né? 3 pontos altos, uma corrente, 3 pontos altos, uma corrente. Vocês já sabem como o que é.
Então, para essa carreira, a gente vai fazer com a linha verde, a gente vai fazer 5 carreiras iguais às que a gente já fez, tá? Igualzinho, com a linha verde. Você pode ir escondendo a linha aqui se você quiser. Então, vocês continuam fazendo. E aí, depois, a gente não vai cortar a linha, porque no meu caso, eu vou usar a linha verde para fazer a borda também. Então, eu vou mostrar para vocês como que a gente faz a borda e eu vou fazer com a verde, então eu não vou cortar a verde, tá? Então, continuem aí fazendo exatamente igual a gente fez até agora, por 5 carreiras, tá? Que esse verde, 5 carreiras. E eu volto com vocês no final para a gente começar a fazer a borda. Já cheguei aqui no final da 5ª carreira da cor verde. Tô terminando aqui, ó, um ponto alto, 2 pontos altos, 3 pontos altos, uma corrente e aí um ponto alto. E a gente não vai cortar a linha. Agora a gente já vai começar a fazer a borda. Olha como tá ficando bonito, tá? Então já tem as 5 carreiras e agora a gente vai fazer essa bordinha aqui, que é diferente, né, que vai em volta. Então, para fazer a borda, a gente vai subir 1, 2, 3 correntes, tá? Não são 4, são 3 correntes. Vira o trabalho. Aí agora, o que que a gente vai fazer? A gente vai entrar aqui no primeiro espaço e a gente vai fazer 2 pontos altos, só 2. 1, 2. Agora, no próximo buraco aqui de espaço, a gente vai fazer, ó, tá vendo nesse buraco? Um ponto baixo. E agora vamos subir correntinha. Ó, vamos subir 1, 2, 3 correntes. E no mesmo lugar, vamos fazer mais 2 pontos altos. 1, 2. Agora, vamos no próximo espaço e vamos fazer um ponto baixo. E é assim que vai ficando, ó, tá vendo? Ela vai fazendo essa pontinha. Então, aqui, ó, 1, 2, 3 correntinhas e 2 pontos altos. 1, 2 pontos altos. Aí, no próximo buraco, um ponto baixo. Sobe 1, 2, 3 correntinhas e 2 pontos altos. 1, 2 pontos altos. No próximo buraco, um ponto baixo e 3 correntinhas. E aí, no mesmo lugar, 2 pontos altos. Então, a gente vai continuar fazendo isso até chegar no leque, tá? Lá na pontinha, onde tem o leque, porque no leque a gente vai fazer diferente. Então, continua fazendo aqui a mesma coisa, ó. 2 pontos altos. E aí, prende no próximo com ponto baixo. Então, olha como vai ficando bonito. Já estamos quase chegando no leque, ó. Um ponto baixo, 3 correntes, 2 pontos altos. E agora o próximo já é o meio do leque. Então, a gente vai fazer assim, ó. A gente vai fazer o ponto baixo, bem aqui nesse meio do leque, tá vendo? Aqui é o leque, ó. Então, vamos colocar ali um ponto baixo. Aí, em vez de subir a correntinha, a gente vai fazer um ponto alto, outro ponto alto. E aí, vamos subir 1, 2, 3. E aí, você coloca aqui, ó, a agulha aqui embaixo, pegando esses 2 pontos, puxa a linha e fecha. É um ponto picô, né? E fecha lá em cima, tá vendo? E aí, faz um ponto alto, outro ponto alto. E aí, como a gente fez um ponto baixo no outro, a gente vai fazer um ponto meio alto aqui, para ficar certinho e combinar com o ponto baixo do outro lado. Então, faz um ponto meio alto, tá? Tira tudo. E agora, a gente vai para o próximo espaço e fazer exatamente que nem a gente fez antes. Um ponto baixo, tá vendo? E aí, a gente vai subir. Agora, ele vai fazer uma pontinha maior ali, ó.
Então, agora sobe igual, ó, 1, 2, 3, e aí faz os 2 pontos altos. E agora a gente continua esse lado exatamente da mesma forma que a gente continua o outro lado, tá? Um ponto baixo, 3 correntes, 2 pontos altos, e aí começa de novo no próximo espaço. Então, agora a gente já tá quase no final aqui, a gente tá fazendo o último pedacinho, ó. 3 correntes, 2 pontos altos, 1, 2. E agora tem aquele último espaço. Nesse último espaço, a gente vai fazer um ponto baixo e só, tá? Pronto. Agora a gente já fez um lado e o outro lado. E agora a gente vai começar a fazer a tirinha de amarrar. Então, você vai subir 70 correntinhas. Então, contem aí mais ou menos 70 correntinhas. Se vocês acharem que vocês querem mais comprido esse cordão, vocês podem fazer mais correntinhas. Aí vai do gosto de cada um, tá? Aqui no meu eu vou fazer 70 correntinhas e já volto para falar para vocês o que a gente vai fazer depois. Agora, acabadas as 70 correntinhas, a gente vai voltar fazendo pontos baixíssimos em cada corrente. Então, você vai voltar fazendo um ponto baixíssimo para cada ponto dessa correntinha. É meio chatinho de pegar o fio, mas vai com calma, não tem pressa, e vai fazendo até você voltar naquele ponto baixo que a gente começou essas correntinhas, tá? Pronto, a gente já tá quase no finalzinho aqui, ó, dos pontos baixíssimos. E aí, ó, a gente vai fazer um ponto baixo aqui dentro da onde a gente começou, 3 correntinhas, 2 pontos altos, 1, 2. E aqui, ó, aí você vai pegando entre um e outro, você vai vendo que tem um espacinho entre um ponto e outro. Aí começa a fazer tudo de novo, um ponto baixo, 3 correntinhas, 2 pontos altos, tá? Ó, aí vai para a próxima aberturinha, um ponto baixo, 3 correntinhas, 2 pontos altos no mesmo espaço. Então, você vai colocando a agulha e vai fazendo cada pontinho, cada bloquinho desses em cada espacinho aí de cima. Presta atenção na hora que você chegar ali no meio, porque ali no meio tem aonde a gente fez o anel mágico, né? Então, depois a gente tem que dar um nozinho ali na linha branca do anel mágico, quando acabar, para não soltar, tá, gente? Anel mágico só segura se você dá nó. Se você fizer só o anel mágico e deixar, depois ele abre. Então, no final, vocês têm que fazer um nozinho ali no anel mágico com a linha branca, né? Quando vocês estiverem fazendo o arremate, para que fique bem seguro. E aqui, ó, como aqui é a base, né, onde a gente começou tudo, você já pode ir escondendo algumas linhas. Conforme você vai fazendo o ponto, ó, você vai escondendo a linha, tá? Então, porque ficou vários rabinhos ali do começo das linhas, né? Quando a gente trocou as cores, então você pode ir segurando e já vai escondendo a linha conforme você for fazendo esse ponto, porque assim fica mais fácil para você terminar o arremate no final, tá? Então, vão fazendo aí e a gente se encontra lá na ponta. Não tem segredo, é igual, é a mesma coisa durante essa carreira toda, tá? Até chegar lá na pontinha, ó. É o ponto baixo, 3 correntinhas, 2 pontos altos. E aí já passa para o próximo espaço para fazer novamente a mesma coisa. Não tem ponto, não tem corrente de espaço entre um ponto e outro. É só o ponto baixo, 3 correntes, 2 pontos altos, tá bom? Ó, então agora eu já tô quase na pontinha aqui. Só falta mais um. Tá bem chegando no final. E aqui, ó, não esqueçam, aqui é o penúltimo, né? Quer dizer, que é o último bloquinho, ó, 3 correntes, 2 pontos altos. E aí, agora, a gente vai prender com um ponto baixo naquele espacinho do um ponto alto, tá? E aqui a gente vai fazer a alcinha de novo. Então, sobe 70 correntinhas, ou quantas correntinhas você resolveu fazer aí.
Só não esquece de fazer exatamente a mesma quantidade para os dois lados, tá? Então, sobe as correntinhas, e aí depois que você terminar as 70 correntinhas, a gente vai voltar fazendo ponto baixíssimo em cada corrente, até a gente voltar aqui onde a gente começou a correntinha. Já fiz os pontos baixíssimos, tô quase chegando aqui no finalzinho do ponto baixíssimo. E aí, ó, agora, quando chegar aqui no final, o que que a gente vai fazer? A gente vai fazer um ponto baixo, tá vendo? Ó. E aí, aqui a gente faz uma corrente, duas correntes, três correntes, dois pontos altos. E a gente vai fechar ele lá no começo, no primeiro, tá? Então, a gente vai fechar ele com ponto baixíssimo aqui no primeiro, tá vendo? Que aí já fica bem certinho. Aí, faz uma correntinha para poder cortar o fio. Então, aí agora a gente corta o fio. Pronto. E ali já fica certinho a sua bandana. Depois é só você esconder esse fio agora, fazer todo o arremate, né? Porque esse fio tem vários pedacinhos de fio, então você pega uma agulha dessas de tapeceiro e aí vai passando aí atrás o fio, ó. Passa de uma maneira que você passa para um lado, volta do mesmo para o outro lado, vai passando em vários lugares aí para prender bem o fio. Eu gosto de também, no final, eu abro o fio em dois, né? Porque esse fio tem 4 linhas quando você abre. E aí eu passo 2 para um lado e 2 para outro lado e faço um nozinho, para ficar bem seguro, tá? E aí depois você termina de fazer todo o acabamento atrás, os fiozinhos ainda estão ali, né? Tem que fazer o acabamento. Mas pronto, viu que fácil? Ó, aqui dá para ver vocês verem um pouquinho melhor. Que fácil, que rápida, linda. Só falta fazer os acabamentos, tá vendo, gente? Não esqueçam, não pode deixar a peça assim, né? Façam todos os acabamentos antes de entregar a peça para sua cliente ou de você usar essa peça linda para torcer para o nosso país aí na Copa. Gostaram? E aí, gente, vocês gostaram do passo a passo? Eu espero que vocês produzam muito essa bandana, né? E como eu falei, se vocês quiserem, vocês podem fazer essa bandana em uma cor só também, né? É o mesmo processo, você só não muda a linha. Você pode fazer ela de uma cor só para você usar aí no verão, na primavera, quando você quiser. Então, espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Tchau!